Irmãos e irmãs, nós já estamos quase no fim do nosso ano litúrgico. Vamos celebrar o 32º domingo do tempo comum e esse ano é o ano B, acompanhando o Evangelho de São Marcos. Vamos ler uma passagem do capítulo 12, versículos 38 e 44. E nós temos dois momentos distintos, mas que se completam, a harmonia entre esses dois momentos no ministério de Jesus e no seu ensinamento. Primeiro é um alerta que Jesus faz, sobre o comportamento dos doutores da lei, que ostentavam riqueza e prestígio à custa dos pobres. E depois, a seguir, lá no templo, Jesus ele observou uma atitude, um gesto de uma mulher, de uma viúva. Você sabe que no templo havia muitas ofertas, com as oferendas normais para o sustento do templo, também muitas dessas ofertas eram depositadas num lugar visível. São as esmolas que se colocavam ali. Foi nesse local que a viúva lançou 2 moedas, uma quantia insignificante. Mas para Jesus foi um gesto louvável, a ponto dele comentar esse fato depois com os discípulos, Porque ela deu aquilo que ela tinha, ela depositou sua confiança no poder e na ação de Deus. Ele foi a segurança, é a segurança, a sua riqueza. E essa atitude da viúva é um exemplo para nós, um exemplo de humildade e de generosidade da pessoa que deu tudo que tinha, sem se preocupar com uma recompensa. Ela agiu com a pureza do seu coração. É interessante que na liturgia aparece outra viúva. Agora nós falamos viúva de Sarepta. As duas não tinham nomes, não aparece nome, são viúvas anônimas. Aqui é conhecido como viúva de Sarepta, mas Sarepta era uma região. Essa mulher, ela acolheu Elias, o profeta, foi hospitaleira com ele. E ela experimentou a graça da retribuição divina. Na carta aos Hebreus, Jesus ele é apresentado como sacerdote da nova aliança. Olha o que nós encontramos no missal dominical. Ele entrou uma só vez no verdadeiro santuário do céu, com uma oferta que expiou e aboliu o pecado uma vez por todas. Essa é a missão de Jesus. Nele nós somos reconciliados, perdoados. Nós temos o nosso acesso a Deus Pai. Celebramos a nossa reconciliação, de modo particular no sacramento da reconciliação, mas também na Eucaristia. Irmãos, algumas lições da liturgia que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, nós devemos buscar a Jesus como nosso tesouro, com toda a nossa confiança. Ele é o nosso sacerdote. É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida e a nossa salvação. Ter Jesus ao nosso lado é a melhor retribuição que nós podemos ter. Depois nós temos 2 viúvas que são testemunhos para nós, que nós devemos imitar, as 2 viúvas. No despojamento, na simplicidade, na confiança, oferecer aquilo que nós temos de melhor para Deus. É como Paulo fala, oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aquilo que nós somos. Esse é o verdadeiro culto que nós prestamos. Nós podemos oferecer os dons que nós recebemos. Por exemplo, um sorriso para alguém, um pouco de atenção que nós podemos dar, uma palavra amiga, uma visita cordial, um perdão, também um gesto de caridade. Quantas coisas, Outra lição, Deus não mede as nossas ações com valores numéricos. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a intenção pura do nosso coração. Ele vê o nosso coração e mede os nossos atos pela simplicidade, pela generosidade, por essa pureza de coração que deve fazer parte das nossas atitudes e ações. Depois também, encerrando, é preciso evitar a hipocrisia dos escribas, superando toda e qualquer tentação de ostentação, de requinte, prestígio,
à custas dos outros. Esse não é o caminho para entrarmos no reino. É o caminho do serviço, da simplicidade, da pobreza, do despojamento, daquele que confia na graça e na misericórdia de Deus. Como essas duas viúvas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.